Que incrível, a gente não imagina o que está por trás de uma medalha, né? A gente só vê a vitória, mas o back-office é um trabalho intenso, né? Ah, não tenha dúvida, né? Só no nosso dia a dia ali são 11 pessoas que trabalham em função disso. Como eu falei, o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo, as pessoas que nos auxiliam no dia a dia do treinamento. A gente tem uma pessoa fazendo só logística, passagens, hospedagens, acomodações. O nosso métier ele é repleto aí de detalhes e coisas que só sabe realmente quem Quem participa, né? vive? Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje... Não, gente, eu tenho uma celebridade aqui. O Oliveira Neto, formada em Educação Física em 98. E o Oliveira Neto é o técnico da dupla de vôlei de praia feminina que ganhou o ouro olímpico agora nos Jogos da França, nos Jogos de Paris. E é uma honra muito grande receber o Oliveira Neto aqui para inspirar vocês. Oliveira Neto, obrigada pela oportunidade de conversar com você no nosso projeto. Tudo bem, Cláudio? Um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco dessa história da medalha de ouro, né? Como é que foi essa conquista, onde é que tudo começou. E hoje, junto com o Lucas Palermo, eu faço um trabalho junto com a Duda e a Ana Patrícia. Na realidade, somos dois treinadores, dois preparadores físicos, duas pessoas que tocam esse projeto juntos e que deu esse motivo de imensa alegria para o povo brasileiro. A última medalha de ouro conquistada por mulheres no voleibol de praia tinha sido em 96, inclusive foi a primeira medalha de ouro conquistada por mulheres nos Jogos Olímpicos, né? Uma brasileira, uma mulher brasileira a ganhar uma medalha de ouro em edição dos Jogos Olímpicos, e agora Duda e Ana Patrícia conseguiram repetir esse feito, ganharam a medalha de ouro em Paris, e eu estou muito feliz em ter contribuído e ter feito parte dessa história também. Olha, eu sei que você já deve ter participado de muita entrevista, mas aqui vai ser um pouco antes de tudo isso. Eu quero que você comece me falando desde a escolha do curso de Educação Física. Quero fazer uma caminhada cronológica aí, como foi escolher Educação Física, fazer parte da Universidade Federal do Ceará. Em seguida, a gente vai para a sua vida profissional e aí nós vamos chegar no ouro olímpico, que foi sua grande conquista até hoje, porque com certeza muitas ainda virão. Outras virão, se Deus quiser, Deus vai abençoar. Amém. Eu posso dizer que a Universidade Federal, o curso de Educação Física, mudou a minha vida. Eu, quando estava ali ainda no ensino médio, decidindo o que é que eu ia fazer, eu queria ser engenheiro. E aí eu fiz o vestibular aqui na Universidade Federal, Ceará, passei na primeira fase, na época tinha a segunda fase, né, e não consegui ser aprovado para o curso de Engenharia Civil aqui, na Universidade Federal. E aí eu comecei a fazer administração de empresas lá na UES e comecei a fazer ciências da computação na Unifor. Fazia os dois cursos paralelamente, isso foi em 92. E em 93, um ano depois, foi criado o curso de Educação Física na Universidade Federal. Então houve o primeiro vestibular, a primeira turma, e eu disse, cara, eu gosto de esporte, eu estou envolvido com isso, eu acho que eu vou fazer novamente o vestibular e agora eu vou fazer para Educação Física. E você não estava gostando nem da administração, nem de ciências da computação e desencantou com a possibilidade da engenharia civil e resolveu ir para a primeira turma de Educação Física? Olha só que loucura, Gente, né? Gente, tem coisa que a gente escolhe, tem coisa que é escolhido, não é não? Como o destino vai pregando peças, né, e nos colocando em situações diferentes. Eu estava lá na Unifor, informática não era muito a minha área, mas naquele momento meu pai dizia, faça alguma coisa com tecnologia, e aí eu tentei, né?
O curso de administração não, eu gostava muito, então eu aprendi muita coisa lá que eu acredito que fez a diferença também na minha trajetória profissional, porque eu trouxe um conhecimento agregado que os outros profissionais da educação física não tinham. E aí eu fiz esse vestibular, passaram apenas 7 pessoas, era a primeira turma do curso de Educação Física, era uma proposta inovadora, funcionava no Centro de Humanidades, junto com o curso de Pedagogia. E lá eu iniciei a minha carreira, eu fiquei fazendo os 3 cursos ao mesmo tempo. Eu ia para uma universidade de manhã, uma à tarde e uma à noite. E aquilo foi o primeiro ano, o segundo ano, bem, encurtando um pouco a história, eu terminei largando as outras e fiquei no curso de Educação Física. E um professor fez a diferença nessa história. Eu naquela coisa de decidir o que é que eu ia fazer, para onde eu ia ficar, e ele chegou para mim e disse, olha, fica aqui, você vai ser muito importante para esse curso. Aí eu disse, foi mesmo? Você lembra quem foi? Professor Francelino Alves. Bacana. E eu não entendi o que esse cara está vendo em mim, né? O que é que eu vou ser importante aqui? Mas terminou que aconteceu muita coisa na minha vida a partir daí. Nós fundamos o primeiro centro acadêmico, eu fui o representante dos alunos nas reuniões do conselho, nas reuniões de diretoria, nós somos os congressos da UNE. Eu lembro que a gente realizou um evento aqui que a gente chamou de JEFN, Jogos das Escolas de Educação Física do Nordeste. Convidamos as outras escolas de educação física da nossa região para se reunir aqui em Fortaleza e a gente fazer uns jogos. E a gente ali sem experiência ainda, né? Garoto, 19, 20 anos, tentando fazer um evento, trouxemos todo mundo para cá, aquela coisa, dormindo aí nos colchonetes na sala de aula, indo comer ali, fazer as refeições no restaurante universitário. Então a minha vida foi começando a partir da minha experiência dentro da Universidade Federal. Eu lembro que a gente foi num evento também em Sobral, e eu tinha que dar um aviso na plateia, né? Era um congresso, alguma coisa assim, e eu não queria falar no microfone. Tinha vergonha, encabulado, e o professor que estava lá na época, o professor Osmar, disse, não, você vai perder o medo do microfone hoje, você vai lá falar. E aí eu peguei esse microfone, fui todo desajeitado, dei aquele aviso ali no palco, né, lá em cima, e a partir dali, quando eu vi ali, alguns anos depois, eu estava aqui na Concha Acústica, num dia de formatura que coincide com esse dia que nós estamos gravando aqui hoje, sendo o orador daquela noite, com todos os alunos que estavam na colação de grau naquele momento. Então, eu posso dizer que a minha trajetória dentro do curso de Educação Física, a minha trajetória dentro da Universidade Federal, mudou a minha vida, me mostrou um mundo de possibilidades que existiam que até aquele momento eu não enxergava. Que história inspiradora. Agora, depois que você se forma, como é que você é encaminhado para o esporte ou vôlei especificamente? Você transitou por outras modalidades antes de chegar no vôlei de praia? O vôlei sempre foi o meu esporte. Joguei vôlei quando adolescente, joguei até enquanto pude, né? E depois comecei a desenvolver outras atividades. Mais interessante que a minha trajetória também dentro da universidade, eu comecei a desenvolver trabalhos científicos que não eram nem na área de esporte. Eu estudava as práticas corporais e as suas relações com a sociedade, com o modelo de sociedade na Idade Média. Olha só que loucura, né? Eu fui entender como as práticas corporais refletiam o funcionamento da sociedade num determinado período histórico. E boa parte do meu curso eu passei estudando sobre isso. Quando chegou ali na reta final, tinha um professor que gostava muito dessa parte de preparação física e ele me convidou, tu não quer estagiar comigo? Num clube desse de futebol e tal, aprender sobre preparação física. E aí eu comecei a estudar outras coisas. Então no último ano, vamos dizer assim, a minha área de estudo se moveu para uma outra vertente. E aí eu comecei a trabalhar com preparação física, fui ser treinador de vôlei, fui ser preparador físico de vôlei, e aí foram aparecendo as oportunidades de trabalho. Então, o teu próprio professor dentro da universidade, muitas vezes vai te abrindo caminhos, né, te mostrando que existem áreas de atuação que você nem conhecia. E foi assim que eu fui me tornando treinador. Assim que eu terminei a universidade, eu fiz uma especialização já em fisiologia do exercício, e aí depois fiz outra em gestão do esporte, depois fiz um mestrado aqui dentro da UFC, no curso de fisioterapia, que é um mestrado em fisioterapia e funcionalidade, um programa de excelência, gostei muito de fazer parte, né? Eu já fiz um pouco mais velho, já tenho 50 anos, então estava no mestrado com uma garotada lá de 20 e poucos, e a realidade, o meu estudo foi sobre funcionalidade, a funcionalidade do jogador de voleibol de praia. Então foi um setup complicado. A gente já tinha analisado o salto vertical, tem muitos estudos analisando o salto vertical em atletas de vôlei.
mas no piso rígido, na quadra. Então a gente montamos um setup com caixas de madeira, com areias de diferentes densidades. E nós colocamos os atletas para saltar nos 3 tipos de areia, para saber o quanto essa areia interfere na capacidade de gerar força e potência. Então nós colocamos essa caixa de areia em cima de uma plataforma de força, levamos para dentro do laboratório e ele fazia uma quantidade de saltos num determinado tipo de areia. Troca a caixa, coloca a caixa com areia com a menor densidade, salta nessa caixa. E aí analisamos todos esses dados para tentar entender o quanto a densidade da areia interfere na capacidade neuromuscular, ou seja, na capacidade de gerar força e potência de atletas de vôlei de praia. Olá, eu me chamo Oliveira Neto, faço parte da comissão técnica da dupla Duda e Ana Patrícia, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E sou egresso do PPG Físio, é isso aí. Ao lado do professor Alexandre Araripe, conduzi uma pesquisa que analisou os parâmetros cinéticos do salto vertical em atletas de voleibol de praia. Estou muito honrado em ter publicado esse artigo em uma revista importante e ter contribuído para a comunidade de atletas e treinadores da modalidade. Que incrível! E como é que você conseguiu esses diferentes tipos de areia, de densidades diferentes? Olha aí, né? Que legal também. A gente teve uma parceria com o professor Ricardo Romero, do curso de Geologia da Universidade Federal. Nós pegamos uma areia da praia, uma areia lá do aterro, da Praia de Iracema, né, que é uma areia diferente, e colocamos uma areia mais grossa, que é, vamos dizer assim, mais parecido com areia de rio. Porque o vôlei de praia ele tem essa característica. Nós jogamos em diferentes lugares do mundo, em diferentes lugares do Brasil, e nem sempre é a mesma areia. Então vamos colocar aqui, mas como é que nós vamos classificar essa areia? Manda para a geologia. Um especialista em análise do solo classificou a quantidade de grãos grossos, a quantidade de grãos finos, o impacto que isso tem na densidade, e aí a gente tinha 3 tipos de areia diferentes, com características diferentes. Tamanho dos grãos, distribuição dos grãos, o que impacta na densidade do solo. Que incrível! E qual foi o resultado? Fiquei curiosa. Qual é o que é melhor de pular? Qual que dá mais impacto? A gente já sabia que uma areia mais densa te permite saltar mais. Quando você vai para a areia da praia, você vê que até dificuldade de caminhar você tem, na verdade. Mas ninguém tinha medido o quanto isso é diferente. E nós não medimos só a altura do salto. Nós analisamos outras variáveis, né? A velocidade com que você sai do solo, a força excêntrica, a força concêntrica. Aí quando você entra pela biomecânica, tem aí uma infinidade de variáveis que você possa utilizar. Estamos fazendo uma análise cinemática também, nós pegamos essas imagens, estamos analisando essas imagens agora num software de vídeo, onde você calcula os ângulos do tornozelo, joelho, quadril, para ver se eu dobro mais o joelho, eu dobro menos o joelho, também comparando os diferentes tipos de areia. Notícia para você, atleta, treinador de voleibol de praia. Nosso grupo de pesquisa acaba de publicar um artigo validando um aplicativo de celular para medir a altura do salto, o tempo de voo e a potência gerada no salto vertical. É isso aí. Nós avaliamos 11 atletas de voleibol de praia que competem a nível internacional, ou seja, uma amostra altamente qualificada. Fizemos um cálculo amostral para saber se esse número nos permitia fazer alguma inferência e analisamos os saltos que esses atletas realizaram. Numa superfície de areia, a areia estava dentro de uma caixa sobre uma plataforma de força. Ali a gente tem uma medida direta dessas variáveis que eu acabei de falar para você. Pegamos essas imagens e as analisamos também utilizando um aplicativo de celular. Isso, 2 avaliadores. A gente fez então aí o teste de fiabilidade intra e interavaliador, ou seja, nós comparamos as medidas desse avaliador para saber se elas realmente estavam concordantes quando ele fazia uma primeira e uma segunda vez e comparamos os 2 avaliadores. Isso dá uma credibilidade muito grande para o nosso estudo. E verificamos que havia uma concordância dessas variáveis no instrumento de medida direto, que é a plataforma de força, e no aplicativo para celular, que faz uma estimativa dessas variáveis. Então, você que é atleta, você que é treinador de voleibol de praia, pode utilizar o aplicativo do celular com segurança para medir a altura do salto, tempo de voo e o pico de potência dos seus atletas. Instrumento importante para você monitorar a carga de treino e saber como os seus atletas estão evoluindo durante o processo. E aí dá para pensar na performance de acordo com a areia onde elas vão jogar. Exatamente. Né? Se eu sei que nós vamos jogar em Fortaleza, lá a areia é mais fofa. Eu sei que nós vamos jogar em Curitiba, a areia é montada, então é praia, é uma areia mais dura. Então o jogo se modifica em função da capacidade atlética do jogador.
E aí galera, tudo bem? Eu faço parte de um grupo de estudo, né, no qual esse grupo me ajudou muito a concluir o meu projeto de mestrado, apresentar minha tese. A gente está com um artigo submetido numa revista importante, analisando o salto vertical de jogadores de vôleibol de praia em diferentes tipos de areia. Por que eu estou falando nesse vídeo? Porque nesse momento a gente está em Espinho, Portugal, uma praia que é conhecida por ter uma areia muito fofa. Ou seja, o jogo muda, o comportamento dos atletas é diferente, a manifestação da força também é diferente. E o meu trabalho de mestrado foi exatamente isso: comparar a função neuromuscular através do salto vertical em atletas de vôleibol de praia, eles saltando em diferentes tipos de areia. Enfim, nesses últimos 22 anos, aí, desde que eu saí da UFC, vamos dizer assim, eu tenho trilhado aí um caminho de excelência no esporte, de excelência na minha atividade profissional, e sem perder o vínculo com a universidade em nenhum momento, porque, como eu disse, ela mudou a minha vida, abriu novos horizontes, e eu tenho um carinho muito especial, né? Agora, entrando nessa sua jornada, né, do vôlei de praia olímpico, esporte de alto rendimento, né? Não é a primeira dupla que você treina, né? A Duda e a Ana Patrícia. Antes você teve uma experiência com a Juliana e a Larissa? Como foi? Me conta como foi essa primeira medalha que você ganhou, era uma medalha de bronze, mas como foi essa trajetória já campeã com o vôlei de praia? Foi muito legal isso aí, né? Eu comecei no vôlei de praia, um treinador me convidou, cara, me ajuda aqui, vamos treinar essas meninas, eu preciso de alguém, tu tem experiência no vôlei? E aí essa história começou. Comecei a treinar as meninas do vôlei de praia, e aí logo com 1 ano, 2, tinha um projeto aqui que se chamava Projeto Novos Talentos, e alguns jogadores da região Nordeste vinham participar de um centro de treinamento aqui em Fortaleza. E nesse centro de treinamento estavam a Larissa e a Juliana. E aí elas já foram campeãs brasileiras e mundiais na categoria sub-21, né, que elas ainda eram jovens ali naquele momento, e a gente foi construindo uma carreira. Em 2004 a gente já foi vice-campeão mundial, há 20 anos atrás. Em 2005 a gente já ganhou 10 etapas do circuito mundial, e aí caiu a ficha para mim que eu estava com um diamante ali nas mãos, e a gente podia fazer aquelas meninas fazer com que aquelas meninas fossem muito mais longe. E aí a gente apresentou um plano de metas, começamos a construir alguma coisa com elas. A gente precisa ter o nosso próprio centro de treinamento, a gente precisa que todos os integrantes da nossa comissão técnica aprendam a falar inglês, a gente precisa trazer outros atletas aqui para falar com a gente sobre gestão de carreira. E aí eu fiz um desenho sobre como poderia ser esse planejamento estratégico para a gente se classificar para os Jogos Olímpicos de 2008. Aí entra o Oliveira Neto, administrador. Como eu te falei ali no início, né, que eu trouxe um conteúdo que me fez ter um olhar diferente para o esporte. E aí elas aceitaram, nós criamos um centro de treinamento para a gente, montamos uma estrutura, empreendemos uma série de mudanças que foram importantes, na minha opinião, naquele momento. E aí nos classificamos para Pequim em 2008. Infelizmente a Juliana se machuca ali faltando 50 dias para as Olimpíadas. Ela rompe o ligamento cruzado, e aí a Ana Paula substituiu a Juliana e jogou essa edição dos Jogos com a Larissa. Nós ficamos em 5º lugar. Em 2012, a gente já era um time mais forte ainda, já era um dos melhores times do mundo, e fomos para Londres. Perdemos na semifinal, mas ganhamos a medalha de bronze. Foi um prêmio para tudo que a Larissa e a Juliana tinham conquistado, uma máquina de vencer, bateram todos os recordes, ganharam muitos títulos, uma das duplas a dupla mais vitoriosa da história na modalidade. E aí, depois disso, a gente começou um trabalho para descobrir jogadoras mais jovens. E desse projeto saiu a Rebeca, saiu a Carol, saiu a Patrícia, que é a Patrícia que joga com a Duda e que ganhou essa medalha agora em Paris. Então essas jogadoras representaram o Brasil em competições internacionais, Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais das categorias de base. E a Duda e a Paty se juntaram ali depois das Olimpíadas de Tóquio, fizeram esse time vencedor também, que fizeram 2 finais de Copa do Mundo, ganharam os Jogos Pan-Americanos de Santiago, ganharam o Campeonato Brasileiro, ganharam o Circuito Mundial. E lá em Paris também, com toda essa responsabilidade, o Brasil ganhou só 3 medalhas de ouro, mulheres, foi a Olimpíada das Mulheres, e eu tive o orgulho de fazer parte também de mais esse projeto campeão, vencedor. Segura pra não cair, rapaz! É isso aí, uma abertura diferente aí, os Jogos Olímpicos Paris 2024, a bordo
de um barco, todas as delegações passando aqui pelo Rio Sena. Olha aí o show! E ouvir o hino nacional ser cantado ali em Paris, ao lado da Torre Eiffel. É uma emoção única, não é, Oliveira? E as mensagens, você vê quantas pessoas, até hoje eu saí na rua, cara, tu é o treinador daquelas meninas, tu trabalha com elas, cara, eu torci demais, eu chorei, poxa. Quando eu cheguei em casa, fiz uma comemoraçãozinha, meu vizinho chegou lá com a bandeira do Brasil, cara, eu não acredito não, vocês ganharam e tal. Então, assim como elas também sempre falam isso, a gente fica muito feliz de ter proporcionado essa emoção e essa alegria para o povo brasileiro. Demais, Esse demais. é o grande orgulho. E nossa cidade tem uma tradição de vôlei de praia, né? A gente conversava aqui nos bastidores, eu acompanhei muito o Frank e o Roberto Lopes, ainda adolescente, treinando ali na nossa beira-mar, e você dizia das condições inóspitas com que eles treinavam, né? Frank e Roberto carregam uma história, como eu te dizia também. Tinha que ter uma estátua para eles ali na Praia de Iracema, onde eles treinavam, porque os americanos dominavam o voleibol de praia e os brasileiros queriam vencer e não conseguiam. Até que em 1994, Frank e Roberto derrotam os americanos em Copacabana, uma arena lotada, 15 mil pessoas, tinha uma passarela que os atletas iam direto do hotel para dentro da arena, transmissão do Galvão Bueno na Globo. Então, mostrou o Ceará para o mundo, mostrou Fortaleza para o mundo. Naquele momento, era o Brasil contra os Estados Unidos. E quem representava o Brasil? 2 atletas que treinavam aqui nas nossas areias, né? E a partir daí muitos atletas vieram para cá e Fortaleza se tornou uma referência no mundo para o treinamento de atletas de voleibol de praia. Então a nossa cidade carrega essa história. Depois do Franco Roberto veio o Márcio, depois do Márcio veio a Shelda, depois a Larissa e a Juliana ficaram aqui, depois a Patrícia passou uma temporada por aqui também. E sempre vencendo e levando aí o nome do estado e o nome do Brasil a ter um destaque no cenário internacional. E junto com isso desenvolvem também os profissionais. É um campo, né, para os estudantes de educação física, para os estudantes de administração, para os estudantes de psicologia, de nutrição, que também atuam junto com esses atletas. Então esse vínculo com a universidade é uma coisa importante. A gente tem hoje aqui um grande pesquisador também dentro da Universidade Federal, que é o professor Alexandre Medeiros, que publica na área do voleibol de praia, um dos maiores cientistas do esporte no mundo, quando se trata dessa modalidade. Então olha só quanta coisa vai girando, né, em torno de uma modalidade esportiva. Falando de publicar, você também publicou um livro, né? Os 7 princípios para uma carreira de sucesso. Para uma carreira de sucesso. Ali em 2015, eu resolvi me lançar nesse desafio. Poucos treinadores no Brasil tinham escrito alguma coisa, e até hoje muito poucos. E me inspirei no Bernardinho. O Bernardinho tinha escrito um livro e ele mesmo conta, diz, cara, quem escreveu isso aqui para mim foi um escritor, é um ghostwriter. Ele estava comigo, eu contava as histórias e ele ia escrevendo. E ali ele tentava traduzir um pouco a filosofia de trabalho dele, aquilo que ele acredita, que ele chama de roda da excelência. E dentro da nossa equipe também, nós tínhamos os nossos princípios, tínhamos as coisas que norteavam o nosso trabalho. A gente tinha uma missão, uma visão, a gente tinha os nossos valores, a gente tinha uma história empresarial também por trás. E quando eu ia conversar com alguns empresários que me convidavam para ir nas suas empresas falar sobre esporte, eu dizia, você gostaria de saber como uma empresa consegue estar entre as 10 melhores do ranking mundial? Gostaria. E se ela conseguisse permanecer nessa posição durante 10 anos, seria interessante para você?
Então, os empresários eles têm interesse, muitas vezes, em saber como equipes vitoriosas no esporte se organizam para trazer dali alguma coisa que eles podem aplicar também dentro da empresa deles. Então, eu resolvi escrever um livro. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre o que norteou o nosso trabalho, o que é que está por trás de tudo que a gente realiza no dia a dia e que as pessoas conseguem ver durante os jogos, quando essas atletas se apresentam. O que é feito para se chegar àquele nível de excelência? E aí eu escrevi esse livro que fala aí sobre carreira, sobre como construir projetos bem-sucedidos, passa por essa coisa de investir em vários conteúdos, como encontrar motivação, ter um plano de carreira, quem você vai ser daqui a 5 anos, quem você vai ser daqui a 10 anos, o que é que você está fazendo hoje para isso acontecer, como construir bons relacionamentos, porque chega uma hora que o conteúdo técnico se esvazia e se você não tem bons relacionamentos você não consegue avançar. Eu acho que esse é o grande diferencial dos líderes bem-sucedidos, né? Porque quando eu tenho um bom relacionamento com você, o nosso canal de comunicação está aberto, então eu consigo transmitir mais conteúdo e mais informação do que eu conseguiria se a gente não tivesse um bom relacionamento. Então o vôlei de praia me ensinou muito isso. Se os atletas não têm uma boa relação, se treinador e atletas não têm uma boa relação, você não consegue construir nada. Porque como eu não tenho substituições, eu não tenho trocas, tudo é construído na base do argumento, do convencimento, da troca, da participação, da colaboração. E aí esse livro, assim, foi um motivo de orgulho também para mim, muitas pessoas me ajudaram, e até hoje também recebo mensagens, gente relendo o livro. Oliveira, essa semana mesmo eu recebi, Oliveira, eu estou relendo o livro e parece que as coisas que eu não entendi, agora eu estou entendendo. Agora você falando dessa questão de relacionamento, pensando na administração, na gestão, né? Hoje a gente fala muito em inteligência emocional dentro das organizações. Eu imagino que isso dentro do esporte deva ser muito forte, porque assim, lidar com a perda, lidar com a vitória, lidar com as diferenças de personalidade dentro do campo, e eu imagino que seja muito papel também do técnico ter essa habilidade emocional, de gerenciar essas emoções dentro do time. Como é que esse aprendizado se dá? Como é que essa prática se dá a partir de um técnico para os jogadores? Inclusive, isso é uma crítica que eu faço à formação dos treinadores no Brasil. Eu acho que até no mundo. Deveríamos ter mais conteúdos voltados para isso. Porque você vê em muitos jogos, os treinadores estão mais nervosos que os atletas. Exatamente. E o treinador, ele tem o direito de ficar nervoso? Claro que tem. Ele é ser humano, ele também está pressionado, ele também sente emoções naquele momento. Então, como gerir essas emoções faz parte do teu processo de crescimento profissional. O jogo, ele é uma montanha-russa de emoções. Uma hora você está ganhando, uma hora você está perdendo, uma hora você está se achando o melhor jogador, outra hora você está se achando o pior jogador. Quem já praticou esporte sabe muito bem o que é isso. Parece que tem momentos que está tudo dando certo. E tem horas que você se sente, meu Deus, eu sou o culpado da derrota. Então esses sentimentos, medo, angústia, dor, frustração, alegria, euforia, parece que eles todos se combinam no momento do jogo. Então como é que eu faço para cadenciar tudo isso para que eles se mantenham equilibrados? E tecnicamente continuar perfeito. Perfeito. Eu digo que o atleta, o profissional bem-sucedido, ele tem que ser bom fisicamente. Quer dizer, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que descansar, eu tenho que estar preparado, o meu corpo tem que estar preparado para aquela atividade. Eu tenho que ser bom mentalmente. Capacidade de foco, de me manter concentrado, de entender a dinâmica do que está acontecendo. Ser bom taticamente, a hora de atacar, a hora de defender, a hora de segurar, a hora de falar um pouco mais, a hora de calar. Então, estrategicamente, eu tenho que me posicionar dentro do jogo. Eu tenho que ser bom emocionalmente, que é o que você está falando. Como eu lido com medo, frustração, raiva, dor, isso tudo, como é que eu canalizo essa energia para ela me empurrar para frente e não para ela me paralisar? E eu tenho que ser bom do ponto de vista relacional. Como eu construo as minhas relações, como eu construo os meus vínculos de confiança, é o meu círculo de segurança. Se nós temos uma equipe, ele tem que confiar em mim, ele tem que confiar em mim, você tem que confiar em mim. Então é esse círculo aqui que me dá a tranquilidade para eu desenvolver a técnica na minha melhor condição possível. E ainda falando na área administrativa, ou minha área especificamente a administração mercadológica,
Uma das áreas que a gente percebe é o marketing esportivo. Ou seja, é o quanto as empresas têm que entender que o branding, a valorização de marca, passa por unir a sua marca a ações sociais, ambientais, esportivas, para além do business, né? Para além do negócio, do vender produtos ou serviços. E eu queria ouvir de você, como é que você vê a maturidade das nossas empresas para investir no esporte? Se ainda falta muito para as empresas, os empresários, entenderem o quanto ligar sua marca ao esporte pode ser bom para os negócios. Nos últimos anos, esse apelo ambiental tem ganhado muita força, né? E esse devolver para a sociedade também algo, esse processo de retribuição também tem sido mais presente dentro das empresas. Mas quando você passa por um outro degrau, que é o esporte de rendimento, a gente ainda encontra aí uma distância muito grande. O branding que você falou, essa coisa da construção da tua identidade, a tua marca, o que é que eu sou, o que é que eu represento, quem é que está comigo, quem é que faz parte do meu time, eu vejo que algumas empresas já têm essa perspectiva. E as leis de incentivo ao esporte, incentivo à cultura, já têm viabilizado isso, porque o governo faz uma renúncia fiscal para que você pegue aquele recurso financeiro e invista no esporte. Mas aqui no Ceará, eu acho que isso ainda está muito pequeno. Poderia estar sendo feito mais coisa em função do esporte, porque o esporte educa, o esporte transforma, o esporte dá oportunidade de trabalho, o esporte te faz aprender a gerenciar a vida num ambiente controlado. Então eu vejo que hoje existem alguns mecanismos legais que o empresário cearense poderia estar usando mais. Então, ter um projeto social, desenvolver um programa de sustentabilidade, poxa, é essencial. Mas apoiar o esporte, dar oportunidade para alguma pessoa que quer se profissionalizar, quer ser atleta, quer viver o esporte de alto rendimento, por que não? Isso também é social. Isso também é social. Isso também é ambiental. E isso, sabe o que eu penso, Oliveira? É promover o futuro do consumidor, inclusive, porque você está gerando um jovem, um desportista que amanhã vai formar outros, que vai formar outros, e nós estamos criando uma sociedade que vai comprar melhor, que vai consumir melhor, que vai viver melhor. Perfeito, eu não tinha nem olhado por esse lado ainda, mas muito bem acrescentado, né? Por isso que é bom conversar com pessoas inteligentes. Obrigada. Eu que o diga, estou aprendendo aqui com você. Porque é isso, na medida em que você investe, você está investindo na sociedade, você está investindo em qualidade de vida. E a qualidade de vida é bom para os negócios, né? Eu acho que todo negócio, seja empresário, seja empresa pública, seja empresa privada, seja política, a gente tem que olhar para a qualidade de vida do cidadão, que passa pelo social, pelo ambiental, pelo cultural, pelo esportivo. Se você se desenvolve, a tua comunidade se desenvolve. Quando eu vou numa empresa, é isso que eu digo, só tem uma maneira da tua empresa crescer. As pessoas que trabalham na tua empresa crescerem. Se elas não crescerem, a tua empresa não cresce. Então, um país que cresce, tem pessoas que crescem. Então, acho que o esporte dá essa oportunidade. Eu crio uma mentalidade vencedora. Exato. Eu crio uma perspectiva de agir em grupo, de criar uma estratégia para que a gente vença enquanto equipe. Então, quanto mais pessoas são impactadas com esse sentimento, maior o impacto que a sociedade terá. É por esse lado que eu vejo. E do ponto de vista da empresa, tem esse lado inspiracional. Nós tínhamos um patrocinador, que foi nosso patrocinador durante 8 anos, e a gente convivia muito com ele. E em uma das nossas conversas ali, no almoço, ele dizia para mim: rapaz, Oliveira, eu não estou muito preocupado. Qual o impacto da gente patrocinar vocês e a gente vender mais o nosso produto? Mas eu quero que vocês sejam inspiração para os nossos colaboradores. Perfeito. Eu quero que eles se sintam parte do time de vocês, que eles vestem a mesma camisa, eles vestem as mesmas cores. Então, se vocês podem, se vocês conseguem, se vocês se desafiam, eles também vão ser assim. Perfeito.
Então ele queria criar na cultura interna da empresa dele um sentimento de vitória, de desafio, de comprometimento. E eu acho que isso ultrapassa o limite da empresa e vai para a sociedade. Quando a gente tem uma sociedade que trabalha mais o esporte, eu crio um exército de leões e não um exército de cordeiros. E é isso que faz uma sociedade crescer. Eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados: como é a teoria na prática? Olha, a teoria na prática, ela precisa de muitos ajustes. Na verdade, às vezes você vem com tudo pronto na sua cabeça e quando você coloca aquilo no mundo real, você vê que os ajustes é que vão fazer a diferença. Quando eu estou falando aí para treinadores, no curso de formação de treinadores, eu costumo dizer que tem um treinador receita de bolo e tem o treinador cozinheiro. Quem é o treinador receita de bolo? É aquele treinador que é cozinheiro, mas ele chega e ele só sabe cumprir a receita. E tem aquele treinador que é cozinheiro, mas ele coloca uma pitadinha mais de sal, deixa mais tempo no forno, aumenta a temperatura, não está funcionando, ajusta isso aqui, ajusta aquilo ali. Então, quando eu vou fazer qualquer atividade, talvez até eu precise ter essas duas pessoas. Porque se esse começa a inventar demais, esse aqui vai dizer, ei, calma, vamos fazer o que está escrito. Né? E se esse aqui está muito preso aos modelos, esse aqui vai dizer, ei, desse jeito aqui não vai dar certo, a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, acho que a teoria na prática é exatamente isso. Né? É você trazer uma proposta, mas entender que mesmo você tendo ali um fluxograma para ser seguido, você também precisa de criatividade para resolver os problemas na hora que eles aparecem. Bom, e aí olhando para aquela sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade, para essa moçada que está aí, não só na educação física, mas em qualquer curso, lidando com esporte, ou lidando com negócios, ou com qualquer tipo de área de atuação? A boa notícia que eu tenho para te dar é que ainda nem começou. Né? Tem muita coisa reservada para você. Continua trabalhando, se juntando a pessoas de valor que podem te acrescentar conteúdo, podem te acrescentar ideias, podem te abrir possibilidades. Então, o ambiente da universidade é um ambiente que vai te proporcionar muito crescimento. Acredita, continua, vem coisa boa por aí para você. Amém. E você tem uma filha também que já é desportista, né? Está no exterior. Fala um pouquinho da carreira que ela está começando a trilhar. A minha família é toda envolvida com esporte. Né? Minha esposa é coordenadora de uma escola grande aqui em Fortaleza, da parte de educação física, então está envolvida com esporte. Depois que ela entrou nessa escola, o esporte mudou. A minha filha mais velha foi para os Estados Unidos com 16 anos, jogou vôlei de quadra, jogou vôlei de praia, terminou a graduação, fez um mestrado, hoje já está iniciando a carreira trabalhando como assistente numa universidade americana. Minha filha mais nova estuda nutrição, está envolvida com esporte e adora também essa coisa, né, do exercício, da atividade física, do estilo de vida. Então eu posso dizer que a minha família toda respira, né, esse clima aí de desafio, de esporte, de saúde. E para mim é uma alegria, porque a gente sempre está compartilhando aí desse ambiente juntos. Oliveira Neto, muito obrigada. Olha, nossa conversa está tão boa, nosso bate-bola, né? Que dá vontade de ficar aqui lhe ouvindo muito tempo, mas eu acho que também já tomei tempo demais da sua agenda. Quero mais uma vez agradecer sua gentileza de estar aqui prestigiando o nosso projeto. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com você. Parabéns por esse projeto lindo, que com certeza vai inspirar muitos jovens. Amém. E eu acho que a universidade tem esse papel, né, de impactar a vida das pessoas como impactou a minha. E esse projeto, com certeza, vai fazer com que esses jovens aí possam empreender e alcançar coisas que eles nem imaginam. É isso aí. Obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista maravilhosa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.